mulheres, voltamos com o nosso programa com o Dr. Renato Neves, oftalmologista. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? A gente vai falar sobre grau. Isso. Correção de grau? Isso. Cirurgia para correção de grau? Exatamente. Funciona, Dr. Renato? Funciona muito bem. É arriscado? Não é arriscado. É que nem andar de avião, né? Se o piloto for bom, o avião for bom, a companhia for boa, a manutenção, né? Dificilmente o avião cai, né? Então, principal de tudo é a indicação. Eu conheço pessoas que fizeram e que se lamentaram por não ter feito antes. Exatamente, é a maioria. De tão felizes que estão com o resultado. A gente faz a cirurgia, mas contraindica que mais ou menos 10 a 15% das pessoas que vão, você contraindica por não ter condições adequadas para você operar. Se todas as condições forem seguidas, dificilmente o resultado é ruim, né? A pessoa fica muito contente. E se livra dos óculos. Se livra do óculos. Se livra do óculos. Bom, vamos para mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou distúrbios na visão? E cirurgia para correção de grau é o nosso assunto. E o primeiro mito e verdade é o seguinte. É mito ou verdade que o uso contínuo do óculos faz o grau diminuir? É mito, né? Então, tanto faz você usar ou não, né? Você vai, não o seu grau vai diminuir, você vai ficar com o mesmo grau, né? Só que você vai ter um desconforto, né? Pode ter dor de cabeça, no caso da hipermetropia, no caso da miopia você não vai enxergar, né? É perigoso até quem sai dirigindo sem óculos, né? Às vezes você faz tchau pra gente que você não conhece, né? Também acontece. Mas, né? Usar ou não, tanto faz, né? O que a gente tem uma coisa, a gente até vai falar sobre isso, né? Posso até falar agora. Vamos falar. A gente tem visto hoje crianças, né, e os adultos ficam muito do computador, no telefone, no tablet, né, tendo uma miopia adquirida, né, e até desconforto, aí, um estrabismo adquirido, o olho entorta, né, a gente tem visto cada vez mais, né, e isso é um alerta que a gente tem feito, os oftalmologistas têm feito, de não usar mais do que 1 hora, né, a sua visão de perto para uma tela pequena, né? Porque isso aí pode dar distúrbios, aí até uma miopia adquirida. Mais de 1 hora seguida? Mais de 1 hora por dia. Mas é impossível, doutora, a gente trabalha olhando para a tela. Exatamente, principalmente criança, né, que está crescendo, adolescência. Hoje é um problema de saúde até no Japão, né? Porque lá tem muito mais uso. Eles acham que daqui a uns anos vai ter 80% das pessoas com miopia. Nossa. Uma miopia adquirida. Tá. Nós temos uma imagem aí que mostra a diferença entre hipermetropia, miopia e astigmatismo? Isso, essa daqui. Aqui embaixo, né, são todas as normais, né, que a imagem chega aqui do fim da retina, onde a gente enxerga, né, essa parte aqui seria a retina, ela vem de lá, faz o foco e aqui. Na miopia, o que acontece? O olho ou é muito grande, ou a córnea, né, que é a parte transparente do olho, é muito curva, você tem um foco antes da retina, né? E daí? Não entendi. Então, o normal é focar na retina, tá? Tá. Então, se o olho é muito grande, ou se a córnea é muito curva, ela faz a imagem focar antes. Por né? isso que tem um distúrbio. Você tem a miopia. Tá. Né? A hipermetropia é o contrário. Né? Ou o olho é muito pequeno, ou a córnea é muito plana, mais plana do que precisa, você tem a formação da imagem depois da retina. Aí o grau para corrigir. Exatamente. Perfeito. E aí, né, aqui você usa uma lente convergente, então você converge o raio para cá. Aqui você usa uma divergente, você coloca a lente para cá. Perfeito. E o astigmatismo é quando um eixo da córnea é diferente do outro. Então, um exemplo exagerado, uma bola de futebol americano, né? Você tem um lado bem mais curvo que o outro. Aí você forma a imagem, uma longe da retina e a outra pode estar antes, depois os eixos são diferentes. E o que acontece porque não tem gente que tem astigmatismo e hipermetropia? Pode ter astigmatismo e hipermetropia ou astigmatismo e miopia. E aí, como é que é? É um eixo forma antes e o outro eixo forma na retina. Tá. Ou um eixo forma antes e um depois. Então fica complicado, né? E só para as pessoas saberem, né, o astigmatismo baixa a visão e pode dar dor de cabeça, né? A miopia, a pessoa normalmente enxerga bem de perto, né? Então aquelas pessoas que tiram óculos para enxergar, normalmente são míopes. E a hipermetropia pode dar vista cansada, que é dor de cabeça, né? Cansaço visual, e também, quando ela é maior, uma baixa de visão, principalmente para perto. E com a idade a gente perde a acomodação. A acomodação. Que isso é o foco. Perdeu o foco. Então o braço vai ficando curto, né? A gente não é que vai ficando hipermétrope, mas você vai deixando de ter o cristalino, né? Que é essa lente que a gente tem do olho, ela vai ficando endurecendo e vai perdendo o foco, né? Então, com 40 anos é mais ou menos aqui,
com 50 mais ou menos aqui, e 60... por aí vai. E aí não é nem miopia, nem hipermetropia, nem astigmatismo. É vista cansada, que vem além do que você já tem. Então, às vezes, o míope, né, a única vantagem do míope é você, depois dos 40 anos, é você abrir e enxergar de perto. Tá. Então, vamos voltar então para mitos e verdades. É mito ou verdade que distúrbios na visão podem ser hereditários? É verdade, né? Principalmente, né, a miopia alta, né? Quem tem miopia alta na família, às vezes a mãe tem miopia alta, os filhos podem ter, e essa miopia alta às vezes é progressiva, né? Não para, normalmente para 20, 22 anos, todo mundo estabiliza o seu grau e fica só uma flutuaçãozinha. Mas quem tem miopia alta 8 graus, 9 graus, pode continuar aumentando, né? A gente chama até miopia maligna, né? Um nome mais antigo aí. Pode chegar até quanto? Já vi casos de 29 graus, 32 graus. Eu tinha um amigo que tinha 26 graus. 26 graus, né? Então é esses tipos aí que normalmente são genéticos, né? E a pessoa vai progredindo durante toda a vida. Perfeito. É mito ou verdade que exercícios para os olhos ajudam na regressão da miopia? É mito. Né? Então tem vários, às vezes aparece na internet, né? Você vê aí, façam os exercícios para você tirar o seu grau, tal, não funciona. Se funcionasse, está todo mundo fazendo, a gente mesmo ia recomendar, mas né, o pessoal às vezes até, você já viram aqueles óculos de abelha? São furinhos, né? Eu tenho. Você tem? De plástico, preto, isso, com vários furinhos. Isso. Ele funciona igualzinho você fazer assim, né? Por quê? Porque quem tem essa deformidade da miopia, a hora que você faz assim, ou pelos furinhos, o foco entra, o raio de luz entra reto. Né? Então você faz assim, o raio de luz que está vindo daqui, ele entra reto, você enxerga melhor. Né? Isso é ruim que dá ruga, né? Mas o óculos, às vezes, é um jeito de você enxergar, né? Ou fazer assim, ou colocar o furinho. Mas o furinho a gente usa mais no consultório para saber se a pessoa tem uma catarata ou tem um grau, né? Porque você faz o exame, na hora que você acaba, você coloca o furinho, você vê se ele enxerga um pouco mais, quer dizer que a retina está boa e ele tem alguma outra doença aí da córnea ou do cristalino que pode explicar a baixa de visão. Perfeito. É mito ou verdade que a grande maioria das crianças nasce com algum grau de astigmatismo? É verdade. Foto mais fofa. É, uma graça, o óculos aqui está muito grande, né? Muito óculos grande. De criança é para criança. Óculos de adulto, esse é o óculos de adulto puseram numa criança, então está errado. Óculos de criança é pequenininho. É pequenininho, é sob medida, né? Então, conforme vai crescendo, você vai aumentando o óculos. Tá. Né? Eu tenho meu filho usa óculos desde os 4 anos, né? Então ele vai crescendo, foi crescendo e cada vez, agora ele usa óculos de adulto que ele já tem 19, né? Mas isso é muito comum, um astigmatismozinho hipermetrópico, é até relacionado ao desenvolvimento, né? A córnea na criança é um pouquinho mais macia, né? Então, conforme ele vai crescendo, vai aparecendo uma coisa ou outra. E como eu falei, né? Quem fica muito de perto, né? Vai ter uma chance maior de ter miopia na sua idade adulta. Então, muito importante brincar ao ar livre, né? Não ficar só no computador, Exato, só na telinha. Né? A gente vê muita gente hoje em dia, né? A gente até já fiz isso também, né? Pra você almoçar tranquilo, você dá o seu telefone para o seu filho, muito pequenininho, comum. né? É muito comum você ver nos restaurantes, então isso aí pode ser um problema aí para o futuro muito grande. Tá. É mito ou verdade que a cirurgia corretiva só pode ser realizada quando o grau estiver estabilizado? É verdade, porque o que pode acontecer? Se você tem, por exemplo, 5 graus, aí você, com 18 anos, você opera, a pessoa fica com 0, né? Aí, se ela tivesse, com 22 anos, ela tivesse 7 graus, então com 22 anos ela vai ter 2, né? Tá. É meio matemático, né? Porque você tem essa progressão, mas se você operar quando a pessoa estabilizou, normalmente esse resultado é definitivo. E essa imagem? Então, esse é o exame antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, aqui é uma cirurgia de miopia, né? Lembra que a imagem estava antes da retina. Vai ser feito um aplanamento aqui da córnea com laser. O laser vai deixar a córnea mais plana, né? Não sei se dá para ver a diferença aqui. Não. Né? É difícil. Então, o que a gente faz? O que o laser faz? Ele dá uma lixadinha aqui, tira um pouco do tecido, que é programado por computador. Isso aí também, né? Você tem que ter espessura. Preciso. É muito preciso. É um laser que chama femtosegundo, né? Ele é bem rápido, né? E você ele vaporiza a X micras, né? Para você corrigir. Então, por exemplo, quer corrigir 1 grau, você tira 14 micras da córnea só. Né? Uma córnea de 500 micras, você tira 14. Então, isso é meio... matemático. É matemático. Então, ele vai deixar a córnea mais plana e essa imagem aqui... Vai para o lugar. Vai para o lugar, né? Fica perfeitinha. Isso aqui é de uma forma mais simples, né, para entender, mas você está planejando. É uma cirurgia perigosa, arriscada, porque assim, fala em olho, pelo menos eu falo, meu Deus do céu, e se prejudicar a minha visão?
Não, essa é a cirurgia mais feita no mundo, né? Então ela foi um pouco estragada, né? Porque começou a se fazer em qualquer pessoa, sem um critério, né? Então isso aí até no passado, né, se fazia sem ter muita informação. Hoje você tem muita informação da córnea, da curvatura, da espessura. Antigamente você tinha uns equipamentos menos precisos que hoje. Então hoje eu diria que a segurança é praticamente né, que nem andar de avião. Né? Se você tiver adequadamente a indicação, só ter certeza que vai ficar bom, né? Eu brinco até que o segredo dessa cirurgia é fazer só quem fica bom. Quem vai ficar mais ou menos, você não faz, ninguém reclama, né? Então, é um segredo mais simples aí. Então, fazer uma avaliação bem adequada, com os equipamentos, né, mais modernos, que dão um mapa de curvatura, de espessura, para você saber o que vai acontecer. Então, hoje em dia, a segurança é muito grande. E tudo que aconteceu nesses 30 anos que essa cirurgia tem, né, atrapalharam um pouco hoje essa evolução que a gente vê. Né? Então, se as pessoas não tiverem abusado, operando gente que não deveria, tal, você teria hoje uma fama melhor até da cirurgia, que ela realmente é muito boa. Mas é uma fama que não corresponde à realidade. A cirurgia é sim muito boa. Exatamente. Hoje a precisão e a segurança é muito grande. Perfeito. Mais um mito e verdade sobre este assunto. É mito ou verdade que todos os que fazem a cirurgia a laser não necessitarão de óculos nunca mais? É mito. Não, isso, tá certo. Né? Por quê? Porque primeiro, se você fizer quando você é mais jovem, você vai precisar de óculos ao redor de 40 anos, 40 e poucos anos, porque a vista cansada aparece. Existe já cirurgia para essa vista cansada, também com toda essa excidão de indicação. Né? E também a estabilização. Né? Então, se você tinha 5 graus e você ia ter 5 o resto da sua vida, você operou e zerou, o grau zerar não existe, né? Mas a gente fala bastante, e você corrigiu, ficou sem óculos, a tendência é você ficar a vida inteira com isso. Se tiver uma doença, se tiver um diabetes que pode mudar, um início de catarata, tudo isso pode mudar o grau. Tá. Mas normalmente é bastante seguro e definitivo. Perfeito. É mito ou verdade que o procedimento é contraindicado para graus muito altos? É verdade. É verdade? Né? Essa cirurgia a laser, você não pode lixar, né? Tem um limite. Né? Você não pode lixar a córnea, senão ela perde a sua estrutura, né? E dá uma doença que chama ectasia, que é parecida com aquela que a gente já falou aqui, que é o ceratocone. Então, a córnea começa a ir para frente, assim, e aí você perde toda a estrutura. Né? Existem outros tipos de cirurgia que você pode fazer para graus altos, 29, né? Que a gente já conversou, 26. Já fiz uma cirurgia de 26 graus, aí a pessoa corrigiu tudo. Nossa, mas aí sim com um implante de uma lente que você faz específica para grau alto. Então, o máximo para cada pessoa depende da sua espessura. Então, como você vai lixar, córneas mais grossas permitem correção maior, mas no máximo sempre 7, 8, 9 graus aí para cirurgia laser tá bom. Que já é bastante, já né, é bastante, doutor Renato? Já é bastante. Perguntas agora do pessoal de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Adriana. Uso óculos desde os 5 anos por causa da hipermetropia. Estou com 33 e o grau ainda não estabilizou. É normal ele continuar aumentando gradativamente? Posso, mesmo assim, fazer a cirurgia e depois só utilizar um óculos para leitura? Bom, hoje o assunto está profundo, né? Profundo. Então, isso aqui é uma explicação médica, né? Quem tem hipermetropia pode ter um grau latente e um que aparece mesmo. O que é latente? Então, eu não falei de focar, então a gente tem a capacidade de focar, e quanto mais jovem você é, mais grau você pode focar e não precisar usar o óculos. Perfeito. Então, por exemplo, ela tem 33 anos. Usa óculos desde os 5. Então, com 5 anos ela podia ter 10 graus e usar um óculos só de 5, por exemplo, porque ela estava acomodando o resto. Perfeito. Conforme ela vai ficando mais velha, ela vai deixando de ter essa capacidade de acomodar. Com 40 anos, isso aí baixa para 1 grau só, né? 2 graus só. Quando você tem 33, ela já deve estar quase chegando nos 40 e essa dificuldade que ela tem desse grau latente está aparecendo. Então o grau vai aumentando. Mas na realidade dilatada, né, que a gente tira a acomodação, quando a gente dilata, que você vai no consultório e dilata, você tira essa capacidade de focar de perto. Ah, para isso que dilata. Então, se ela com 5 anos dilatada, ela devia ter esses 5 graus e só usou um óculos de 3, né? Tá meio profundo, mas eu estou explicando, eu tô acompanhando. Né? Tá dando, acho que para entender. Eu estou acompanhando. Então, ela ficando mais velha, vai aparecer o grau. Quer dizer que não estabilizou, ela tem o grau latente e isso aí está aparecendo porque ela está ficando mais velha e está perdendo a capacidade de acomodar. Acomodação. Exatamente. Né? Então, ela poderia, isso aí precisa ver quanto era o grau latente dela, quanto é o grau que ela está usando e
saber se já está na hora de operar ou não, porque quando chegar os dois perto, você pode operar para ficar definitivo. Ou então o que vai acontecer? Se ela operar agora, com 33, até os 40, vai começar a aumentar de perto e ela vai ter que continuar usando o óculos cada vez maior, às vezes até para longe, não é só para perto. Perfeito. Muito boa a pergunta e a resposta. Tá bom. Profunda, mas didática. Deu para entender. Mais uma pergunta é enviada pela Roberta. Quanto tempo dura a cirurgia laser nos olhos? É possível corrigir dois problemas juntos? Por exemplo, hipermetropia e astigmatismo? Dá para corrigir hipermetropia, astigmatismo e até a presbiopia, né, se o caso permitir. Ali, né? Na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia só. Né? A gente tem hoje um tratamento, a córnea fica um pouquinho multifocal, você faz deixa um olho um pouquinho melhor para perto, tudo é bem interessante, né? A cirurgia dura 10 minutos, os dois olhos, né? A gente faz pela segurança os dois olhos no mesmo dia, que é muito melhor para a pessoa, né? Porque é difícil às vezes ela ficar com um olho bom e o outro ruim, porque não pode usar lente, não pode usar. Então está indicado, tem até vários estudos, né, internacionais aí mostrando que é mais seguro, né, você fazer os dois olhos do que você vir dirigindo 2 vezes para a clínica. Fizeram as estatísticas, é interessante, né, ver, porque a chance de infecção, tudo realmente é muito baixo. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório, quando é uma cirurgia que a gente faz que chama LASIK, né? Hoje tem uma cirurgia mais moderna, até que o LASIK é o SBK, a pessoa sai enxergando o suficiente para ela dirigir depois de 4 horas. Né? Então, a recuperação muito rápida. Muito rápida. Né? Tem outro tipo de cirurgia, demora um pouquinho mais, uns 3, 4 dias aí para recuperar. Mas também é rápido. Né? Então, às vezes a gente sempre opera de sexta-feira para a pessoa aproveitar o fim de semana e segunda, infelizmente, já está trabalhando. Ou felizmente. Perfeito. Mais uma pergunta e é do Marcelo. A oscilação de glicemia pode afetar o grau de um diabético com miopia? Então, é bastante comum, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe que tem diabetes e de repente fica uma visão muito ruim de um dia para o outro, né? A glicemia ela pode alterar várias estruturas do olho, né, pela hipertonicidade, né, fica hipertônico o sangue, né, com muita glicose, então o próprio cristalino pode inchar, a córnea pode inchar e pode dar um edema na retina. Olha só. Então é muito comum, né, o diabético de uma hora para outra corrigir a sua miopia ou ficar míope, né, então é bastante comum aí por causa dessa oscilação. Quem tem um nível normal, às vezes a glicemia está sempre alta, fica com um grau estável, mas essa variação que pode dar o problema. Vamos para mais uma pergunta. Márcia, faz 3 meses que fiz a cirurgia refrativa e desde então estou com o olho muito seco. Pingo o colírio lubrificante, mas minutos depois ele seca novamente. Isso é normal? Após o procedimento, ficarei com o olho seco para sempre? Então, existe essa técnica que é uma técnica mais moderna, que faz levanta um flapzinho na córnea, que chama o SBK, é um pouco mais moderna que o LASIK. O LASIK podia dar como sequela um pouco de olho seco, né? Então você tem que examinar antes o paciente, ver se ele já tem predisposição ao olho seco, às vezes até altera um pouquinho a lágrima, né? Aumenta um pouco a parte gordurosa quando manipula muito o olho, mas, né, tem que examinar o caso dela, não posso dar consulta, né, sem examinar, mas normalmente o olho seco melhora bastante depois de 6 meses no caso do LASIK comum. Então está dentro do prazo. Está dentro do prazo, né? E também às vezes quando corrige muito, a córnea fica muito plana, a distribuição da lágrima também é um pouco mais difícil no centro, né? Porque você fica a parte central mais aplanada, né? Então também sente um pouquinho o olho seco. E também, às vezes, o ar, né, tá muito seco, né? Agora, né, a minha rinite há uns 3 meses aí tá um pouquinho sofrida aí, porque tá muito seco, né? E quem operou sente bastante nos primeiros meses aí. Então, lubrificar bastante, né? Às vezes a gente dá até um comprimido também que ajuda na lubrificação, né? Um tipo de um óleozinho. E eu acho que normalmente a melhora é grande aí depois de um pouco tempo. Então, assim, em princípio, em linhas gerais, tudo certo com a Márcia. Deve melhorar. Mais 3 meses estabiliza tudo. Isso. Tá bom. Mais uma pergunta. Eva, lentes de contato corrigem melhor a visão do que os óculos? Ai, Eva, muito obrigada. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Então, a lente, a grande vantagem da lente é que a distância entre a lente e o olho é 0, né? Então, você não tem nenhuma aberração
que a gente chama, porque quanto maior a distância da lente do olho, menor a sua imagem, ou maior a imagem. Existe uma chamada aniseiconia, uma diferença de tamanho de imagem. Então, se você põe um óculos de um olho e a lente no outro, você sente a diferença de tamanho da imagem, né? Então, o míope normalmente vê a imagem menor do que as pessoas, que quando ele está com óculos, mas quando ele está com a lente, ele vê do tamanho normal. E dependendo do tipo de lente, se corrige o astigmatismo ou não, a visão pode ser melhor até com óculos, às vezes pior, né? Então, às vezes você tem astigmatismo, você usa uma lente gelatinosa, não corrige, né? Então a visão é pior. Mas por outro lado, se você tem uma miopia ou põe uma lente dura, normalmente a visão da lente é melhor do que o óculos. Por isso que os oftalmos sugerem que a gente faça um teste da lente no próprio consultório antes de optar? Então, isso aí é muito importante também, você ter todas as condições avaliadas. Se a pessoa tem olho seco, se tem uma infecção crônica, se tem a borda da pálpebra adequada, a curvatura medida por computador para você saber qual é a curvatura sob medida, porque hoje em dia você pode ir numa ótica e pôr uma lente mais ou menos, né? Isso aí pode apertar o olho, pode dar úlceras, tal. Não é legal, tem que fazer sob medida. Depois, se você souber qual é a lente que você usa, o tamanho da sua lente, você pode comprar novas, né, na ótica. Mas o ideal é você fazer esse teste bem feitinho, né, para adaptar, porque é um corpo estranho que você está pondo dentro do seu olho, né, que pode dar uma úlcera, pode dar infecção, e a limpeza também, a higiene, ser bem feitinha. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta? Então vamos. Sandro, quem trata glaucoma pode fazer a cirurgia para a correção de grau? Tenho 46 anos e sou míope. Então tem duas coisas que a gente sempre fala quando tem o glaucoma junto. Primeiro, quando você faz a cirurgia, você afina, dependendo do grau que você vai afinar um pouquinho a sua córnea. Porque lixa. Lixa, né? E a medida da pressão é feita com uma tonometria que encosta e faz uma aplanação, né? E essa medida da pressão, se você tem uma córnea que foi afinada, pode dar uma pressão um pouco, uma deformidade maior e dar uma pressão alterada, né? Então, a primeira coisa que a gente leva em conta. E segunda, né, depende do tipo de cirurgia que é feita, você pode usar a cortisona por um tempinho maior. Às vezes usa 2 meses, 3 meses. E se a pessoa tem glaucoma e responde ao aumento de pressão com um colírio de cortisona, isso aí também pode dar uma alteração. Então, sempre o médico deve levar em conta, quem tem glaucoma, se pode operar ou não, que tipo de cirurgia vai ser feita, tal, para pensar nisso, né? Mas, dependendo dos casos, pode e o resultado é bom. Para encerrar, uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente falou, mas que tem me chamado a atenção e nós falamos aqui rapidamente. O ar está muito seco. Isso. E o desconforto nos olhos é constante. Eu posso tentar diminuir esse desconforto com colírio? Pode. Então, existe o colírio de lágrima artificial, tem 20 tipos aqui no Brasil, que você pode escolher, e cada pessoa gosta de mais de um ou de outro. Tem gente que gosta dele mais aquoso, tem gente que gosta dele mais oleoso. Então você deve testar mais de um, né? Até confortável, pode usar, não tem problema. Não tem contraindicação. Até ajuda, né? Porque ainda mais aqui em São Paulo, poluição, tudo você Renato. Usar 4, 5 vezes por dia, você deve usar até tira essa poluição do olho. Né? Ver se você não tem nada que predispõe. Às vezes uma infecção crônica da borda da pálpebra, que a gente tem, olha no espelho, tem aquele olho vermelhinho aqui. Isso aí pode produzir muito mais gordura, né? E aí a lágrima tem muco, água e gordura. Então, quando você está com mais gordura, a água diminui e você sente aquele desconforto. Então, vai sair no sol, o olho dói, bate um vento, o olho dói, entra no ar-condicionado, o olho dói, né? Então, tudo isso dá aquele desconforto, o olho fica vermelho. Você tem que procurar o médico, ver o que é. Mas a lágrima artificial, nesses dias aqui, eu sempre indico lágrima artificial e um umidificador de ar. Para você, quem trabalha em escritório, põe um umidificadorzinho no seu, né, ajuda bastante para dormir também. Então eu devo procurar, para a gente não indicar uma marca ou outra, lágrima artificial. Lágrima artificial, tem 20 tipos aí, né? Então, usar uma, não gostou muito, usa outra, né? Pergunta para algum amigo que já usou, se deu bem, né? Da família, porque o olho é parecido, né? Eu acho que você pode tentar e usar sem problema. Perfeito. O Dr. Renato Neves é oftalmologista, o site dele é eyecare.com.br. eyecare é EYECARE, eyecare.com.br. Isso aí. Muito obrigada, Obrigadão. viu?